Bem, vamos agora ao show físico. Vamos lá. Eis diante de vossos olhos o resultado da metamorfose de cerca de uma década. Dos uniformes azuis aos beges, das calças curtas às jeans, os meninos de outrora tornaram-se os homens de agora. Tantas fotos, brincadeiras, aniversários e um único sentimento: o saudosismo por uma morada que fora bem mais do que um lar, mas uma família. Aqui, no Colégio de São Bento, bem mais do que alunos, somos capítulos de uma história, parte de um todo que dura 150 anos. Assim, por mais longe que estejamos, jamais esqueceremos do eterno casulo que nos acolheu. Segundo Aristóteles, a totalidade nada seria sem os seus componentes. Partindo de tal princípio que fique registrado o agradecimento a todos que, de algum modo, colaboraram para a concretização desse momento: pais, professores, orientadores, coordenadores, inspetores e todo o corpo de funcionários foram imprescindíveis para a nossa formação, cada qual com sua parcela de contribuição. E nada melhor do que as palavras para selar tamanha gratidão, pois são flexíveis e se encaixam a diversos contextos e semânticas, um instrumento universal. Desculpas ao professor Bernardo se me estendi, mas tamanha emoção não caberia em alguns tópicos frasais. Por conseguinte, recordo-me ainda do quanto aprendemos durante esse tempo. Lições que transcenderam os limites das salas de aula e, por vezes, até do colégio. Por exemplo, o espírito esportivo, arduamente exercitado durante as tensas partidas, tanto no rala-coco quanto no campão. Gols incríveis, jogadas deploráveis, bolas na floresta, a correria por um lugar privilegiado nas grandes arenas e outras consequências bem conhecidas pelo nobre fervejismo. E como ele tem histórias para contar, tal qual seu Pedro e os demais ascensoristas que já enfrentaram situações que nem as leis da gravidade, ou o professor Alfredo Souto explicam. Além disso, a carga horária pôde nos propiciar ensinamentos preciosos, como as permutações caóticas, a desnaturação das proteínas e a necessidade de se manter tampas de caneta fora do alcance de crianças até 18 anos. Sem falar das diversas aparições dos inspetores. Primeiramente, o trovador Alex, que pontualmente no segundo horário cobrava cadeiras esquecidas, que saem extintas pelo pedagismo das máquinas de lavar. E, claro, deleitava a todos com suas cantigas, a respeito da coleção de amizades que ele fazia. Inúmeros companheiros, entre os quais destacam seu ativo Conrado e poderoso. Quando não enriqueciam coloquial o vocabulário de todos com nativas expressões, tal qual seus coisas ruins, entre outras. Enfim, um homem de bastante força em suas cordas vocais, mas que nunca deixou de olhar para a situação de um aluno sequer, zelando até pelos que não faziam por si. Outro deles era Carlos Martins, vulgo Julinho, uma pessoa constantemente alegre e que portava os recados mais interessantes, dentre os quais já contaram 3.000 prendas, o olheiro da foto que trouxe. Por outro lado, alguém que vem novamente quando se fala em ensino médio de São Bento, peça fundamental na identidade do oitavo andar. Por fim, observa-se o oráculo João. Calmo, pensativo, levitando em frente à janela no silêncio sagrado. Falam pouco, porém sabem o que dizem. Conhecem muitas das páginas do beneditino livro em que estamos inscritos. Há ainda as constantes crises de mentalidade e momentos de tensão das aulas de história. Os mapas do professor Lívio que não reconheceram o fim do Zaire. As festas, churrascos, passeios. Inclusive um peculiar sítio em Itaipá, onde praticava-se a sinuca e, na ausência de energia, baralho luz de vela. O pessoal sabe o que eu estou falando. Não menos importantes foram os anos de campeonato de futebol. Os times mudaram em todos os anos, do chocolate ao atual vencedor da Zimboranga. Obrigado por deixar o segurança trocando
Bem mais do que suor, competição, o ambiente do Grêmio trazia a diversão aguardada durante toda uma semana. Que o dia não era, pois esteve no certame apenas a parceiro esse ano. Entretanto, os que valem são os 10 anos, o único ponto somado e o gol do primeiro. Foi uma mera fatalidade, detalhe. Mas o futebol arte ficou. Também jamais me esqueceria do pessoal do Futebol Vila. Praticamente uma mescla de talentos no terceiro ano, com destaques para as anafiláticas jogadas de carioca e precisos do capitão Alié. Sempre calculados, porém na execução os números tornavam-se vitoriosos. Estão expostas as cenas que compõem a atividade da minha alma. Modéstia à parte, quem já presenciou tudo isso deveria ter seu lugar no mundo das ideias. Ademais, vale ressalvar os laços fraternos que criamos após tantas conjunturas. Tamanha época de convívio fez aflorar companheirismo, cumplicidade e principalmente a pedidos curiosos. Alcunhas compreendidas somente por aqueles que de alguma forma se encontraram imbuídos dos muitos instantes que vivemos aqui. Lembro que diariamente o Guilherme, que por hora nos fala, se despaça um certo pajé dentro do colégio. Sinto-me lisonjeado por pertencer a tal código. Afinal, o que fizemos é arte, pois muitos desses apelidos transformaram-se em verdadeiras perífrases, e tão sérios que se tornaram. Que Marcos Tadeu e os professores de português me perdoem qualquer equívoco. Essas manifestações demonstram o quão próximo estamos e que a amizade será a mais preciosa herança que carregaremos conosco. Mesmo o misterioso Cleison, que só deu a sua graça durante uma aula e ficará perpetuado como marca registrada desses anos. Pena que faltei nesse dia, ele já chance de conhecer. A não ser que ele esteja presente escondido aí na plateia. Ele está vendo ele? Ele está vendo? Aqueles meninos perdidos de uniforme azul são atualmente irmãos. Que o Gil Botinha é eterno caçula da turma 32. Doravante, é preciso que nos concentremos na etapa nova da vida, que está iminente. Entretanto, sem jamais esconder aquela alegria e ansiedade por desafios tipicamente legítimos. Valores como a sede por conhecimento e a virtude do trabalho, tão prezados por São Bento, conferem a diferença para o sucesso em um mercado tão qualificado. Que os guardemos e pratiquemos no cotidiano do povo. Enfim, gostaria de encerrar esse discurso reafirmando minha gratidão, porém em tom pessoal e direto. Obrigado aos meus pais, em especial pela paciência e preocupação entre tantas matrículas e provas finais. Creio que, assim como as demais famílias presentes, vocês fizeram o melhor para seu filho. Agradeço a todos os funcionários do colégio que me acompanharam nesses 11 anos de trajetória. E também sou grato a todos os colegas, hoje confabulando a realização profissional. Os engenheiros que construíram esses momentos, os advogados que lutaram por eles, os médicos que os mantiveram saudáveis, os jornalistas que os documentaram e, desculpe os economistas, não consegui pensar nada. Espero não ter omitido ninguém e que tenha conseguido expressar o mais condizente possível com os sentimentos dos alunos desse terceiro ano. Avante, pois é dada a hora de vento jovem trocar os livros pela santa vocação.